Melancólicos queridos do meu coração que estão aí se perguntando: será que meu temperamento tem alguma coisa de bom? Esse vídeo é especial para vocês porque hoje a gente vai falar de 5 qualidades que o temperamento melancólico tem, então fica aí para elevar sua moral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e hoje a gente vai falar sobre 5 características que são qualidades que a gente costuma encontrar no temperamento melancólico. Então, se você se descobriu melancólico há pouco tempo ou já tem um tempinho, mas só fica vendo características que você acha que são ruins, hoje a gente vai falar das boas e são 5. Então, fica comigo nesse vídeo aqui, já vai deixando o seu like. Caso você seja aquele seguidor fantasma que vê todos os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos. Não é novidade para ninguém que todos os temperamentos têm características que são boas, características que ele precisa tomar cuidado. E às vezes ele não tem nem características boas ou ruins, mas às vezes é uma característica que está sendo usada da forma errada. Só que hoje eu quero me atentar aqui para o temperamento melancólico, falando de características que esse temperamento tem que são muito boas. Mas é claro, gente, que sabemos que nem todo mundo que tem um determinado temperamento vai ser boa pessoa. Aí às vezes você conhece algum melancólico com quem você não teve uma experiência muito boa, ou uma pessoa que tem uma falha de caráter, mas hoje a gente vai pegar essas pessoas e deixar elas fora, porque nós vamos estar falando das qualidades que esse temperamento possui. E a primeira característica que é maravilhosa no nosso temperamento é a reflexão. Melancólicos costumam ser muito reflexivos, ponderados. Geralmente eles gostam tanto de refletir, pensar se eles estão tomando a decisão certa, ou pensar sobre outras coisas também, que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, a gente vê um melancólico tomando uma decisão na precipitação, pelo impulso, pelo calor do momento. Geralmente, tudo que ele faz é muito pensado. E quando a gente sabe aproveitar essas características, nos tornamos pessoas que sabemos agir na forma correta, no tempo certo, fazer do jeito certo, planejar planos de ação que sejam bons e que a gente consiga dar conta deles. Então, esse ponto da reflexão é uma característica muito boa do nosso temperamento. Segundo ponto, a segunda característica que é muito boa nesse temperamento é o fato dele ser correto. A gente sabe que o melancólico é voltado para essa coisa dos bens superiores, dos altos ideais, valores e princípios, e isso faz com que ele se preocupe muito em fazer as coisas da forma correta. Então, se existe uma regra, vamos seguir essa regra, e isso é uma coisa muito boa, porque no mundo onde a gente vê hoje em dia que as pessoas estão deixando valores e princípios de lado, estão relativizando tudo, ter essa firmeza é fundamental. Isso faz com que ele preze muito pela justiça, fazendo as coisas da forma como elas devem ser feitas, seguindo as regras direitinho. Terceira característica que é muito boa, que a gente não sai encontrando em qualquer esquina, é a lealdade. O melancólico é um temperamento que tende muito para essa coisa da lealdade, ele tende a ser leal. Por que o melancólico costuma ser tão leal assim? Por causa da estrutura dele, que leva ele a ser uma pessoa apegada ao que a gente falou antes, a essa parte da justiça, aquilo que é correto. E o que seria mais correto do que a sua lealdade a alguém que confia em você? Isso é uma coisa muito boa, porque muitas vezes a gente vê pessoas trocando amizades por coisas poucas, e o melancólico não. O melancólico geralmente vai ser aquele amigo que passa por muitas situações ruins naquele relacionamento, mas priorizando a amizade. Só que, claro, tem que usar isso de uma forma boa. De qualquer forma, lealdade não é uma coisa que a gente encontra por aí na esquina dando sopa. Então, é muito importante que existam pessoas leais no mundo, e o melancólico tem isso de sobra. Ah, Ruth, mas eu conheço algum melancólico que não tem. Tá bom, esse melancólico veio quebrado, com defeito, com falha de caráter. Não se apegue a ele. Não é porque essa pessoa tem que todo melancólico vai ter. É sim uma característica do temperamento, essa lealdade que a gente está falando aqui. Característica número 4, profundidade emocional. O melancólico é um temperamento que é sim muito sensível, mas não ao modo sanguíneo, que é aquela sensibilidade de que a vida traz e ele responde com a emoção do momento ali. Não é assim. É uma emoção profunda,
como a gente está falando. E essa profundidade emocional faz com que ele sinta os impactos que a vida traz sobre ele de uma forma muito intensa. E isso faz com que ele saiba o que é sofrer, ele saiba como é estar numa situação ruim, assim como também numa situação boa. Só que essa parte dele ter essa profundidade emocional, ter uma certa profundidade na questão do sofrimento, vocês vão entender por que eu tô falando isso, acaba fazendo com que ele se torne uma pessoa muito empática. Então ele tá sempre entendendo que se o mundo impacta ele de uma forma muito forte, às vezes pode estar impactando uma outra pessoa também. Isso faz com que ele seja muito empático e preocupado com como o outro vai se sentir. E isso é uma coisa boa, porque quando a gente se preocupa com como o outro vai se sentir, a gente procura ter atitudes justas, leais e atitudes boas para ajudar essas pessoas. Então, isso também é uma característica que a gente não sai encontrando em qualquer esquina por aí. Se você é melancólico e tem essa profundidade emocional, não se sinta mal por isso, nem menor do que os outros, porque tem gente que consegue se importar menos. Use isso para ajudar as pessoas da melhor forma que você puder. E falando dessa parte da profundidade emocional, eu entendo, até porque eu sou melancólica, então eu entendo muito bem que às vezes a gente não consegue lidar com isso da melhor forma possível. A gente sofre muito, às vezes com situações que parecem ser tão pequenas para outras pessoas, para a gente parece o fim do mundo. Aquilo machuca, aquilo penetra no nosso coração de uma forma que muitas vezes a gente não sabe como se livrar daquele sentimento que está durando por tanto tempo. E para o melancólico conseguir lidar com essas coisas, ele não tem que mudar só isso, tipo, eu vou parar de sentir profundamente. Não, ele tem que entender o próprio temperamento, ele tem que saber as origens daquilo que ele está sentindo, como funciona o temperamento e ter ferramentas para isso. E justamente por causa disso, por saber que às vezes a gente não vai conseguir mudar sozinho o nosso temperamento sem uma orientação, que a gente criou o Dominando Seu Temperamento só para melancólicos. Foi tudo baseado em experiências de coisas que eu vivi e problemas que eu consegui resolver, e também inspirado na mentoria só para melancólicos, onde eu já conversei com vários melancólicos e a gente conseguiu entender ali os problemas padrões do temperamento, a origem deles, e a gente recheou de informação esse conteúdo para você e de ferramentas para você aprender a lidar com o seu temperamento. Então, se você é melancólico e tem se sentido refém do temperamento, sem entender como ele funciona, sem saber o que fazer para mudar isso, não mudar o temperamento, mas para saber como lidar, o nosso curso vai te ajudar. Então, ele está aqui embaixo na descrição para você. E não sai daqui que ainda tem uma quinta característica. E essa quinta característica maravilhosa desse temperamento é o senso de propósito. O melancólico sente que as coisas que ele for fazer não podem ser simplesmente coisas que ele vai fazer. Então ele tem que entender um propósito maior nas atitudes dele, não só nas atitudes, muitas vezes até na carreira que ele vai seguir. Eu falo, porque comigo aconteceu muito isso. Eu demorei muito a escolher com que eu ia trabalhar, justamente porque tudo que eu olhava eu ficava, mas para que serve isso? Como é que eu vou estar ajudando alguém dessa forma aqui? Não que outras profissões não ajudem, mas eu não conseguia me sentir ajudando naquelas profissões. E eu já vi que isso não era só comigo, e eu sei que isso é uma coisa do temperamento. Então o melancólico ele tem muito aquele senso de que ele tem um dever para cumprir. E isso geralmente joga ele para o lado de querer ajudar as pessoas, de querer fazer com que elas evoluam, enfim, colaborar de alguma forma intensa, profunda, que outras pessoas talvez não iriam querer com o mundo e com outras pessoas. Então, meio que ele tá sempre procurando um significado que vá além dele mesmo, Quando ele vai procurar uma profissão, geralmente, se você é melancólico, concorda comigo e tá se identificando, deixa aqui nos comentários. Mas ele não procura só a profissão, tipo, nessa daqui eu vou fazer dinheiro. E acabou. Ou então, é que eu gosto de fazer isso daqui. Por quê? Porque eu gosto. Não. Geralmente ele tem aquela coisa assim de, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa que vá ser útil, que vá ajudar, que vá servir. Então ele tem muito esse senso de propósito e isso é uma coisa muito boa, porque faz com que ele escolha aquilo o lugar onde ele vai atuar, seja na igreja, seja no trabalho, enfim, qualquer lugar que ele vai atuar, ele escolhe olhando o propósito daquilo muitas vezes, não só se ele gosta ou não. Então é isso, meus queridos xarás de temperamento. Se você é melancólico e estava se sentindo amuado por
por não saber quais eram as suas boas características. Aqui eu listei apenas 5 delas, não existem só 5 com certeza, mas essas são 5 que são muito marcantes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aqui nos comentários também o que você achou, compartilhe com a gente a sua opinião. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.